Bom sábado a todos os irmãos. Está um pouco frio, mas graças a Deus, Deus nos aquece através do Espírito Santo do Senhor. E eu falei com os irmãos e irmãs aqui, se vocês quiserem ficar um pouquinho no sol também, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Pelo menos vocês vão aquecer um pouquinho ali também, porque eu percebo que do lado do sol tem mais gente. Senão vocês podem congelar aqui na frente, né? Fica à vontade. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo privilégio de nós estarmos aqui na igreja, nesse sábado abençoado. É uma alegria também para mim poder compartilhar a palavra de Deus nesta manhã. Antes de nós entrarmos aqui na palavra do Senhor, como já foi mencionado aí no boletim aí, Carlos, de Goiânia, trabalha na Casa Publicadora. Estamos aqui há 24 anos. E nós estamos ali no Vanderlei, e um desafio para algumas pessoas ali de sair da igreja do Vanderlei para implantar uma igreja onde não havia uma igreja. Então nós deixamos ali um pouco do conforto do Vanderlei para ir ali na pequena cidade de Quadra. Se você ainda não foi em Quadra, você poderá então visitar nós ali. Estamos ali, já vai completar 3 anos. E não é fácil, irmão, porque ali o povo é muito católico e a tradição é muito forte. E graças a Deus estamos ali, irmãos, juntando com alguns irmãos ali. Estamos ali numa casa. E a igreja, ela está dando apoio ali do Jardim Vanderlei. Então nós estamos ali trabalhando naquela cidade pequena, distribuindo bastante livros, visitando pessoas, dando estudo bíblico. E hoje nós somos ali de 20 a 25 pessoas, entre crianças, pessoas, né, adultos. A princípio, irmãos, tivemos ali 35 pessoas. A igreja começou forte. E muitas pessoas ali nos ajudando, pastores, pregações. Então fomos realmente abençoados. E graças a Deus a igreja pegou um rumo. E nós levamos um pouco do susto porque alguns irmãos que estavam ajudando ali a igreja de Quadra, eles resolveram viajar para outros lugares. Alguns foram para Portugal, e de 35 pessoas que já estavam nessa cifra de 35 pessoas, caiu para 16, 17 pessoas. E aí, irmão, foi um pouco difícil para nós, porque reduziu muito a liderança ali e tudo, ficamos meio apreensivos ali, e falei com Deus: Senhor, será que nós não vamos conseguir ficar aqui? E graças a Deus, irmãos, nós nos unimos mais ainda. Ao invés de desistirmos, irmãos, nós procuramos unir mais, nos ajuntamos mais, para enfrentar os problemas que ali estava tendo. E nós oramos a Deus: Senhor, mande pessoas para nos ajudar, mande mais pessoas. E graças a Deus, os milagres começaram a acontecer. Pessoas saíram de São Paulo, irmãos, e estão morando ali nas proximidades ali de Quadra. Famílias saíram de São Paulo, irmãos, lá de São Paulo, foi morar ali. Temos um jovem ali, irmãos, que levanta cerca de 3h30, 4 horas da manhã, deixa sua esposa, os filhos no sítio, vem de carro até Tatuí, deixa o carro ali próximo da rodoviária, ele toma o ônibus, vai para São Paulo, na Barra Funda, pega outro ônibus
E ao terminar ali onde ele desce, ele pega uma bicicleta e vai para o trabalho dele, onde eles moravam. E ao terminar o serviço dele, ele pega a bicicleta, volta para a estação, vem, pega o ônibus, volta para Tatuí, pega o carro e volta para a quadra. São famílias dispostas a fazer o seu melhor. Uma ocasião, quando nós estávamos voltando, irmãos, da igreja de quadra, eu percebi uma jovem mãe e com uma criança. Eu disse para a esposa, olha, eu acho que eles estão querendo uma carona. Parei o carro e disse assim, vocês estão indo para onde? Olha, nós estamos querendo ir para Tatuí. Entra aí. Então, eu ofereci carona sem ela pedir carona, irmãos. Nós levamos essa jovem até Tatuí, ela não sabia de nada, ela tinha vindo de uma outra cidadezinha, foi morar ali em Quadra. Na verdade, não é em Quadra, é num bairro, chama Bairro do Guaraná, sentido Guareí. Então, nós encontramos essa jovem, deixamos ela no mercado, até na rodoviária, trouxemos, voltamos com ela até no mercado. E eu disse para ela o seguinte, escute, você aceita a gente visitar lá onde você mora, a sua casa? Não, pode ir, tudo bem. Mas onde é que você mora? Ela não sabia nem o endereço, irmãos. Não sabia nem o endereço. Ela só falou assim, olha, fala com fulano, tal, ele morar no sítio. Se você perguntar por ele, ele vai indicar onde nós moramos. Tá bom. Pegamos o nome daquela jovem, o local onde ela morava ali. E no outro sábado, irmãos, nós fomos procurar esta casa. E pensa em um casal perdido procurando alguém naquele bairro chamado Bairro do Guaraná. Irmãos, nós entramos em vários lugares. Graças a Deus eu tive um plano assim na igreja, olha, vamos distribuir livro, me dá um monte de livro aí, porque eu vou distribuir esses livros aí. Então nós fomos procurar esta família. E cada lugar que a gente entrava, cada sítio, irmãos, não é que não, então fica com o livro. Pronto, já estou fazendo trabalho missionário. Oportunidade. Nós, irmãos, passamos da casa deles, não sabia onde era. E fomos embora. Estava indo lá para o sítio, perdido, mas entregando os livros também. Até chegar na casa onde era o patrão dela. E ali conversando, entreguei um livro também para a filha. Olha, eles moram assim, assim, assado. Voltamos. E nós achamos a casa. E resumindo, irmãos, começamos a estudar com esta jovem senhora que tem 4 crianças. Uma criança bem pequena, por nome de Paulinho, e 3, praticamente, já está na fase de adolescentes, né? Então, nós começamos a estudar com esta família e nós percebemos, irmãos, a necessidade dessa família. E falei para minha esposa, olha, nós temos que ajudar eles tanto na palavra de Deus como na alimentação, porque eles precisam. Porque, irmãos, olha, o marido ganhava menos de um salário. Então eles iam para Tatuí fazer uma compra, e um dia nós pegamos ele voltando com a compra deles, na mão, sacolinha. E aí eu falei assim para ele assim, escuta, entra no carro aqui, nós vamos levar vocês, nós estamos lá na sua casa. Eles ficaram meio constrangidos, peguei as sacolinhas aí, coloquei ali tudo, né, no carro. E ela, com a criança pequena, o marido, não, nós vamos andando aqui, você leva as compras para a gente, tá bom. Irmãos, era uma compra pequena. E ela disse assim, essa compra é para um mês. É para um mês. Aquilo deu um corte aqui dentro, irmãos. Uma compra pequena, para um mês. 4 crianças pequenas, era demais. Então nós começamos a ajudar essa família também com cesta básica, com outras coisas. E no finalzinho, irmãos, nós chegamos ali, o marido estava ali. E eu falei assim, que bom que você está aqui, agora a gente pode estudar junto a Bíblia. E a mulher falou assim, ele foi mandado embora do trabalho. Foi mandado embora. Agora pense em uma situação. Foi mandado embora. O único que estava trabalhando, ganhando pouco. Agora ficou mais difícil, né? E eles disseram assim, olha, nós precisamos de leis, precisamos disso. Eu falei para a esposa, o que nós vamos fazer? Simplesmente, irmãos, nós pensamos assim, olha, tem que ter um amor verdadeiro aí. Vamos no mercado.
vamos no mercado. Nós fizemos uma compra no mercado, pagamos ali do bolso e levamos a compra para eles. Irmãos, você precisa de ver a alegria da família. Nós estudamos com essa família ali no sábado. Veja, irmãos, terminava o culto da igreja no sábado. Mas a esposa, nós não voltávamos para Tatuí, nós ficávamos sem comer, sem alimentar no almoço para dar o estudo bíblico. E ali, quando nós terminávamos o estudo bíblico, irmãos, nós voltamos para casa, já estava dando 3 horas da tarde, nós estávamos sem comer, dando estudo bíblico, para ajudar essa família. E a gente levava umas frutinhas assim, uma maçã, para poder aliviar um pouco a fome, né? Porque almoçar 3 horas da tarde não é fácil. E ao estudar ali, irmão, com essa família, o homem desempregado, a esposa ali apavorada, o homem pediu a casa onde eles estavam morando, que era do homem lá, e eles não tinham saída. Não tinha saída, irmãos. Nós ficamos assim pensando, o que nós vamos fazer? Vou entrar na Bíblia, irmão, você quer apenas uma introdução, né? O que nós vamos fazer? Eu perguntei para eles, escuta, para onde vocês estavam querendo ir? E eles falaram o nome da cidade, irmãos, perto de Capão Bonito. Não sei se os irmãos já conhecem para aquele lado para lá. E para lá, para aquela região, nós falamos para eles, olha, vocês fazem o seguinte, se vocês forem no domingo, nós vamos levar vocês, a esposa, as crianças, nós vamos levar vocês. Só vocês falar, que dia que vocês vão, nós vamos levar vocês. Então foi arrumado tudo ali e eles disseram, olha, o homem pediu a casa, mas ele foi lá buscar nós, ele tem que levar nós também. E resumindo, irmãos, fomos estudar a Bíblia. E quando terminei aquele estudo, aquele homem, ele chama Daniel, ele disse para mim assim, depois do estudo, eu não acreditava em Deus. Eu era um ateu. Falou assim para mim, irmãos, no estudo. E depois de terminar o estudo, e antes disso, irmãos, eu levei uma Bíblia para ele, falei, Daniel, essa Bíblia é sua. Ele falou assim para mim, eu nunca tive uma Bíblia, eu não acreditava em Deus. Eu dei uma Bíblia para a esposa, e uma Bíblia para cada uma das crianças. Olha, essa Bíblia é sua, essa é sua, essa é sua. Uma Bíblia a cada uma. E ele falou para mim, eu não acreditava em Deus. Mas depois que você me mostrou aqui, ele ficou tão emocionado com a Bíblia na mão, irmãos. Ele ficou folheando a Bíblia assim, não sabia nem o que fazer com a Bíblia, eu estava ensinando ele ali. Ele disse, agora eu acredito em Deus. Irmão, que maravilha, irmãos. Ele passou a acreditar em Deus. Uma pena, né, que ele estava querendo ir embora. E ele recebeu 2 estudos só, irmãos. Com aquela fome de estudar a palavra de Deus. E aí, no sábado seguinte, nós compramos, foi na quinta-feira, no feriado, quinta-feira. Nós foi no mercado, compramos mais coisa para levar para eles. Chegamos lá, irmãos, casa vazia. Eles foram embora. Deu um frio aqui dentro da gente. Eles foram embora. Nós tínhamos ido no sábado, levamos coisas para eles, e na quinta-feira compramos mais coisas para levar para eles, e aí eles não estavam mais lá. Então, irmãos, estudamos 7 estudos com eles só. Mas eu falei para a esposa dele assim, eu falei assim, olha, nunca deixe de estudar a palavra de Deus. Estuda a Bíblia. Irmãos, tem muitas pessoas lá fora, irmão, que estão com sede da palavra de Deus. Eu pergunto a você que é adventista do 7º dia, você tem estudado a sua Bíblia todos os dias? Você tem sede? Você tem certeza que você tem sede da palavra de Deus? Não é uma opção, irmãos. Ser cristão, adventista, não é uma opção. É um compromisso. Então, se você já é uma nova criatura, você que entregou o coração para Deus, você que tem a esperança, a fé, você que cantou e canta, então, irmãos, é um compromisso com Deus, não é uma opção. Uma opção, irmãos, não vai levar para lugar nenhum. Você pode ficar aqui na igreja tanto tempo que você quiser, desejar, se for uma opção. Mas uma hora você vai desistir. É um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus, irmãos, nos faz, irmãos, alegria, nos cantar hinos, estudar a palavra do Senhor, orar, vir para a igreja. E isso nos dá alegria, irmão, de esperar Jesus voltando às nuvens dos céus, com braços abertos. Esse é meu Deus, Ele vai me levar para o reino eterno de glória. Que alegria os hinos que nós ouvimos, cantando, irmãos, que maravilha. Tal qual eu estou, Senhor, está aqui, Senhor, uma pessoa que precisa da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor.
É isso, irmãos, nós temos que ter isso no coração. Sabe, nós temos que ter um compromisso com Deus. A partir do momento que nós temos um compromisso com Deus, irmãos, as coisas, todas elas, nós vamos sentir o toque do amor verdadeiro de Deus. Tudo que você fizer, seja até dentro de casa, tudo, você vai fazer com amor. Seja no lavar louça, limpar a casa, passar, a roupa, tudo, irmãos. Até os vizinhos ali, você vai sentir amor por eles. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sabe, irmão, a igreja tem que ser unida em Jesus, porque Jesus está preparando o seu povo verdadeiro para encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Graças a Deus, irmãos, está perto, onde as barreiras, irmãos, elas vão sumir, as distâncias também. E Jesus está preparando o seu povo para estar junto ali, irmãos, para nunca mais nos separar. Para nós estarmos com Ele na eternidade. Encontrar, irmãos, com aqueles que descansam no pó da terra. Eles vão ressuscitar, irmãos, glorificados. Todos ali, irmãos, no reino eterno de glória de Deus. Irmãos, eu anseio, irmãos, por esse dia. E para isso eu preciso me preparar. E você também. Eu convido você a abrir aqui nas nossas considerações, no livro de Romanos, capítulo 1. Você que trouxe a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7. A minha Bíblia diz o seguinte, irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu gosto de ouvir aqui as cartas, as mensagens de Paulo. Na verdade, a Bíblia, ela não menciona ali a família de Paulo, a não ser em Atos 23:16, que é mencionado uma irmã e o sobrinho de Paulo. Os seus pais viviam em Escala, na Galileia, no ano 4 a.C., mas só que eles foram capturados para ser escravos ali em Tarso, na cidade de Cilícia, na Ásia Menor. Então, os seus pais que foram ali capturados para ser escravos, eles conquistaram ali a liberdade e eles conseguiram ser uns cidadãos livres romanos. Então, Saulo, ele cresceu ali, irmãos, nessa cidade até os 12 anos de idade. E todo garoto, quando ele chegava a essa idade, ele deveria já ser considerado um jovem. E os seus pais mudaram para Jerusalém. E ali, irmãos, a família de Saulo, ao chegar ali, eles foram para o famoso Rabã. Rabã quer dizer meu rabi, meu mestre, Gamaliel. Então, nós temos o conhecimento de que Saulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi instruído aos pés de Gamaliel. Este jovem, ele estava sendo, irmãos, preparado para ser um sacerdote. Ele se destacava entre aqueles garotos, dentre todos eles, ele se destacava. Era um jovem, irmãos, que estudava muito. Os seus pais eram zelador da lei. E ele também passou a ser um zelador da lei.
eram extremamente zeladores. E agora, irmãos, quando ele cresce, ali aquelas pessoas da elite preparando aquele jovem, nós entendemos que Deus tinha um propósito para aquele garoto. Deus tinha um plano para ele. Ele era uma pessoa sincera, seus pais eram sinceros. E Deus tinha um propósito para ele. Eu fico pensando, irmãos, as crianças hoje, cujos pais estão ensinando as crianças, Deus tem um propósito para cada criança. Deus tem um propósito. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Assim como esse jovem, Saulo, ele estava sendo preparado por Deus, mas nem ele sabia. Simplesmente ele tinha um zelo, irmãos, ardente no coração, por amor a Deus, pelo zelo da Torá. Então ele começou a trabalhar ali para Deus de uma maneira meio esquisita. Ele estava perseguindo os cristãos, porque os cristãos aceitaram Jesus, porque Jesus deu uma comissão para eles: olha, você deve ir, você deve pregar o Evangelho, alcançar pessoas em todos os confins da terra. Jesus, irmãos, preparou ali os apóstolos e disse para eles: vocês devem ir, eu vou estar com vocês, não temas, eu estarei com vocês. Agora, irmãos, Paulo, ao descrever a sua história no passado, ele teve um encontro com Cristo, e naquele encontro, irmãos, mudou totalmente a vida de Saulo, que agora se torna Paulo. Saulo, o velho homem, morreu. Paulo quer dizer pequeno. Então ele, irmãos, acreditava que ele era o menor de todos. Era o menor de todos. Mas veja, irmãos, Paulo, quando ele recebeu o chamado de Cristo, quando ele foi ali aceito pela igreja, embora no momento as pessoas estavam meio receosas, porque esse homem perseguiu a igreja, detonou a igreja, matou cristãos. Mas ele aceitou Jesus. Jesus operou um grande milagre. Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas eu escolhi você porque você vai pregar para os gentios. Irmãos, quando Saulo, que agora não é Saulo, é Paulo, aceitou as mensagens divinas de Jesus, ele saiu, vamos dizer, um pouco ali do campo onde ele estava. Ele esteve, irmãos, isolado de todos os olhares, 2 ou 3 anos meditando na sua vida. 2 ou 3 anos por aí meditando na sua vida. Depois ele voltou. E quando ele voltou, irmãos, ele agora começou a falar de Jesus Cristo, sobre a justificação pela fé. Ele falou sobre a graça de Jesus. Irmãos, o Novo Testamento é mencionado cerca de 155 vezes a palavra graça. Paulo somente falou 107 vezes a palavra graça. Somente ele falou 107 vezes. Então nós temos aqui ele explicando a sua vida. Nós entendemos em todo o seu contexto. Ele escreveu 13 cartas. Inclusive o livro de Hebreus. Foi Paulo que escreveu, irmãos. Não foi Apolo, foi Paulo. O Grande Conflito tem essa afirmação ali. Paulo escreveu o livro de Hebreus. 13 cartas ele escreveu. Sabe, irmãos, estas cartas, ela vem acerca de admoestações, o amor de Cristo, recomendações, apelos, e vem uma série de coisas que ele escrevia para as igrejas. Inclusive, uma das igrejas, a igreja de Corinto, não estava aceitando ele como um apóstolo de Cristo. E ele então falou assim sobre as suas credenciais: olha, Jesus apareceu para mim. Jesus apareceu para mim. E Paulo foi considerado apóstolo de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, esse homem, ele pregou mais de 20 países, a pé e em barcos também. Ele chegou a andar, irmãos, aproximadamente quase 7.000 quilômetros na época dele. Imagina, na época dele quase não tinha condições, ele pregou para mais de 20 países.
quase 7.000 quilômetros. Irmãos, isto mostra para nós, irmãos, uma pessoa que foi chamado para Deus, como diz aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, porque naquele tempo, irmão, a palavra servo quer dizer escravo, escravo. Então o velho homem morreu, agora Paulo, uma nova criatura. Então eu olho para mim dizendo, o que eu estou fazendo hoje para Jesus Cristo? O que eu estou fazendo hoje? Sabe, irmãos, é como nós colocamos aqui no boletim, a missão que a igreja tem, desde quando a igreja adventista, ela veio a essa terra, irmãos, ela tem uma missão, salvar pessoas. E o maior campo missionário de cada um de nós, irmãos, está dentro da nossa casa. É o maior campo missionário, está dentro da nossa casa, nossos filhos. O trabalho lá fora é importante, irmãos, a igreja precisa focar nisso. A minha vida deve ser o evangelho aberto. A minha vida deve ser o evangelho aberto. Eu preciso testemunhar de Jesus na minha vida. O que eu estou fazendo na minha vida para Jesus? Será que as pessoas, ao ver a minha pessoa, eles vão dizer ali, vai um verdadeiro cristão? Os problemas estão aí, irmãos, e vão aumentar mais um pouco. A verdade, irmãos, quando Paulo foi escolhido para pregar o Evangelho, não foi fácil para ele, porque ele teve 3 grandes viagens missionárias. E muitas vezes nessas viagens, irmãos, ele correu o risco de ser morto. Foi apedrejado, irmãos, a ponto que as pessoas disseram, olha, está morto. Mas ele estava vivo ainda. E levantou e continuou a pregar o Evangelho. Sabe, irmãos, numa ocasião, num passado, quando nós estávamos pregando o Evangelho, uma cidade de Goiás, ali, o padre, quando ele percebeu que estava uma equipe de comportores pregando o Evangelho, porque eu trabalhei aproximadamente 12 anos na comportagem. Então a equipe ali, irmãos, mais de 20 comportores, estávamos trabalhando ali na cidade de Rio Verde, Goiás. E o padre, ele anunciou na rádio, dizendo o seguinte, olha, todos vocês tenham cuidado com pessoas que estão visitando as casas, são homens perigosos, estão vendendo livros que vão enganar vocês, não aceite eles. A rádio, irmãos, era do padre. Agora imagina a situação. E falando assim, olha, vê pessoas que estão visitando as casas, são homens perigosos, não abre as portas, não aceite. E um dia, irmãos, o padre chegou para o delegado e disse assim, olha, tem um daqueles aí, eu quero que você prende eles. E a polícia chegou, irmãos, abordou 2 dos nossos comportores ali e disse, olha, vocês estão presos. E eles falaram assim, mas como assim? Então, irmãos, uma cena assim até esquisita, os nossos amigos ali entrando dentro do camburão ali, sendo presos, porque o padre tinha pedido para prender. E ao chegar ali na delegacia, irmãos, pela providência divina, aquele delegado que estava ali na cidade, os nossos comportores já tinham visitado ele em outra cidade. E ao chegar, o delegado olhou para os nossos irmãos e disse, mas o que você está fazendo aqui? O padre mandou prender ele, eu falei, não. E o delegado ligou para o padre e diz assim, padre, você deve estar enganado, essas pessoas são homens pacíficos, são homens que estão pregando o amor de Cristo. Eu quero que você venha aqui conversar comigo, porque você está enganado. E o padre não foi, irmãos. E os nossos irmãos ali, que estavam ali, foram soltos. E nós continuamos a pregar o Evangelho. Irmãos, uma das irmãs que foi buscar os livros para nós entregarmos naqueles dias, ela foi em Goiânia buscar os livros. E nós estávamos ali, e naquela ocasião, faltou o livro Vida de Jesus. E nós tínhamos vendido bastante livro Vida de Jesus. Então, os céus de Goiânia disse, olha, não está tendo livro, mas nós vamos mandar aqui belas histórias para vocês. Então, veio belas histórias no lugar do Vida de Jesus.
E no caminho, irmãos, de Goiânia a Rio Verde, tinha um trecho ali da pista, estava muito cheio de buraco, terrível. E nós não sabemos o qual motivo, irmãos, mas naquela ocasião, quando o ônibus estava ali, passando aquele momento, a irmã ali olhou para trás, irmãos, ali, né, o bagageiro do ônibus abriu e a caixa de livro caiu no asfalto. Ela contou para nós isso. E aí saiu rolando ali, a irmã pediu, para, porque meus livros caiu, a caixa caiu. Parou o ônibus, teve que ir lá buscar a caixa e colocar de novo dentro do ônibus, irmãos. Eu pergunto, por que será que caiu só aquela caixa, né? Sabe, irmãos, Satanás, ele teme um povo, e esse povo é os observadores e guardadores da lei de Deus. Ele teme, irmãos. Por quê? Porque esse povo, irmãos, eles foram preparados para pregar o Evangelho. Paulo experimentou essa submissão ao se tornar servo de Jesus Cristo. Quando era maltratado, ele não tinha mais o direito de retribuir de acordo com seus impulsos. Quando era tentado, não tinha mais a liberdade de seguir os seus desejos do coração. Quando se envolvia em atividades comerciais, não podia ser mais egoísta. Ele entendeu que, como servo, devia apresentar e honrar o Senhor em todas as coisas. Esse pensamento, irmãos, está na meditação diária 2019, 6 de julho. Essa leiturinha aqui está na meditação 2019, 6 de julho. É hoje, né, irmãos? Encontrei esse pensamento aqui, falei, olha, deixa eu levar para os irmãos. Veja, irmãos, o que a igreja necessita nesses dias de perigo é de um exército de obreiros, que como Paulo se tenham educado para a utilidade, que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus e que sejam cheios de fervor e zelo. Atos dos Apóstolos, página 507. Sabe, irmãos, a igreja precisa de um exército de homens e mulheres valorosos que não se deixam se enganar, mas que sejam homens fiéis a Deus, sinceros e honestos. Deus convida homens, mulheres, jovens, crianças, para testemunhar da verdade de Deus. Irmãos, na verdade, Paulo ele teve 2 aprisionamentos. O primeiro, em Jerusalém, quando ele despediu dos irmãos, depois de escrever várias cartas, vários apelos. Então ele voltou para Jerusalém. E algum deles diz assim, um dos profetas, parece que é o nome de Ágabo, diz assim, olha, você vai voltar, mas vão te prender. E você pode correr risco de vida. Então, Paulo falou o seguinte na sua decisão, que me importa essa vida? Para mim, viver é Cristo Jesus, e o morrer é lucro. Então, irmãos, ele foi embora para Jerusalém e ali prenderam ele. Já logo os judeus queriam matá-lo, e pela providência de Deus, Deus protegeu, guardou este homem, e ele fez algum discurso ali, e se não eram os soldados ali, irmãos, ele tinha sido morto. Foram visitados, irmãos, ele foi visitado por alguns reis, como Félix, a esposa, Drusila, e Paulo, ele pediu para estar na presença de César. E eu apelo para César. Sabe, irmãos, aqueles reis ali falaram assim, olha, eu ouvi esse homem, a gente poderia até soltar ele, porque não tem nada. Mas ele quer apelar para César, então para César ele irá. Irmãos, quando Paulo mencionou assim, eu apelo para César, esse César, ele estava se referindo a Nero. O César era o Nero. Entende? Então começou a sua viagem, irmãos, e naquela viagem ali, aconteceu muitas coisas com o barco, sabe, estourou ali tudo, e caiu numa ilha, e ali muitas pessoas, Paulo curou, várias pessoas, até que chegou em Roma, e ali, irmãos, ele ficou ali numa prisão domiciliar,
E muitos dos irmãos visitaram a ele ali, o velho Paulo. Escreveu cartas. E uma das coisas, irmãos, que impressiona é que nesses dias de Paulo, antes de Nero, o imperador Cláudio, irmãos, ele tinha um filho por nome Britânico. Então, como ele era ali um imperador, ele estava pensando em entregar o seu filho para ser o próximo imperador. Esse Cláudio, ele teve algumas esposas, e algumas delas, Cláudio mandou matar. E como ele tinha uma sobrinha, e essa sobrinha, por nome de Agripina, ele casou com Agripina, era sobrinha de Cláudio. E Agripina, ela tinha um filho por nome de Lúcio. Então veja, irmãos, Cláudio tinha um britânico, que era o filho que ia reinar no lugar dele. E Agripina tinha um filho por nome de Lúcio, era um jovem. Como Cláudio já estava bem de idade, Agripina pensou, eu caso com ele e eu coloco meu filho para ser o próximo imperador. Essa era a ideia de Agripina. Só que o esposo, o Cláudio, irmãos, embora já bem cansado da vida, estava demorando a morrer. E o que eles fizeram? Através da sua esposa Agripina, porque naquele tempo eles contratavam pessoas especiais para envenenar líquido, para dar para as pessoas, e algumas pessoas tomavam e morriam. Só que eles fizeram isso com Cláudio, como ele comia bastante ali, não teve efeito esperado. Então ela convidou um médico, dizendo, olha, coloca uma pena aí na garganta dele de veneno, porque aí morre logo. Esse era o plano da esposa, Agripina. E o médico foi lá, irmãos, ele estava um pouco mal, cansado. Então ele chegou dizendo o seguinte, olha, eu tenho que colocar essa pena aí na sua garganta para aliviar a dor. Na verdade, tinha veneno naquela pena. E então, irmãos, aquela pena envenenada fez com que Cláudio falecesse. E agora, irmãos, como Cláudio faleceu, agora o seu filho Lúcio, que era filho da Agripina, passou então a comandar o império. E esse Lúcio, irmão, era exatamente o Nero. O César que Paulo mencionou era o Nero, e Lúcio que era o Nero. Entende, irmãos? Então, Nero entra na história. Nero entra na história, irmãos. Resumindo muito, porque o tempo está avançando demais, o que acontece? Todos tinham medo desse homem, irmão. Era um homem terrível. E ele subiu ao trono com a idade de 17 anos de idade. E agora, irmãos, esse homem ele começou a fazer coisas terríveis. Matou muitos cristãos. Todo mundo tinha medo de Nero. Era o carrasco. Para os irmãos terem uma ideia, alguns dos cristãos, Nero, ele chegou a levar ali no seu jardim, e como uma cruz, ele colocou aqueles homens para ser tocha humana. Colocou fogo naquelas pessoas, irmãos, para ser tocha humana, de noite. Então, de noite, irmãos, as pessoas ali no jardim de Nero, e nele também, viam os cristãos sendo queimados, irmãos, vivos, como tochas humanas. Era a sorte dos cristãos, irmãos, que serviam a Jesus. Tochas humanas. Terrível, irmãos. E agora, irmãos, Nero, o carrasco, ele resolve pôr um fogo em Roma. Então, numa noite, irmãos, ele planejou ali queimar Roma, o próprio Nero. E Roma, irmão, foi incendiado. 3 cidades sumiu pelo fogo. Foi igual aqui nos Estados Unidos, né, aquele lugar onde queimou ali bastante. 4 cidades, irmãos, do império ficou totalmente destruídas. E as outras 7 cidades, irmãos, ficou bem estragada. E Nero falou o seguinte, olha, foi os cristãos que colocou fogo. Foram os cristãos. E o principal dele foi Paulo.
Nero falou isso. O principal dele foi Paulo. Na verdade, irmãos, Paulo já estava ficando solto para pregar o evangelho, depois ele foi preso novamente. E agora Paulo é preso ali em Roma, e na presença de Nero, Paulo foi introduzido ali, irmão, para falar alguma coisa. E Paulo, ao entrar ali, diante de Nero, ele explicou sobre a justiça pela fé em Cristo Jesus para Nero. Ele falou sobre a salvação, o juízo. E aquele homem, Nero, irmãos, ouviu as palavras de Paulo. Quase que ele aceitou Jesus, mas ele rejeitou. Ele falou assim, olha, leva lá e depois eu vou pensar nisso. E quando eles levam Paulo, ele fala assim para os seus soldados, mata esse homem. Sabe, irmãos, é por isso que quando Paulo escreveu para Timóteo, convido a você a abrir em Timóteo, aquelas palavras que nós temos de Paulo, 2 Timóteo 4, versículos 6, 7, 8. Aquelas palavras, irmãos, que muitos dos pregadores já mencionaram. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele escreveu para Timóteo, irmãos. Ele sabia que o tempo dele estava perto. Ele falou para Timóteo, olha, vem rápido, porque meu tempo está breve. Sabe, irmãos, nesse momento aqui, quando Nero, ele toma a sua decisão para matar Paulo, Paulo sabia, irmãos, que o tempo dele estava perto. Ele também não tinha nada neste mundo, ele tinha certeza que, ao findar sua vida com Jesus, ele estava preparado, pronto, para testemunhar com seu próprio sangue. Irmãos, quando os soldados chegaram ali para prender Paulo, ele chegou a olhar ali a uns lugares, o céu azul, olhou para a terra, olhou para o carrasco, a sua espada. Ele sabia que seria seu último momento. Sabe, irmão, nenhuma pena poderá escrever ali a cena final da vida de Paulo. O carrasco, então, dá um tempinho para ele olha, como pensando, Senhor, a minha vida está entregue em tuas mãos. A minha vida está entregue em tuas mãos. E ali, irmãos, o carrasco dessa espada e corta a cabeça de Paulo. E alguns dos irmãos que estavam ali para presenciar o final da vida de Paulo, eles fizeram o que tinha que ser feito. E depois disso, irmãos, a igreja ficou muito apreensiva e um dos generais de Nero, por nome de Galba, ele revolta contra Nero e ele foge e vem com um vasto exército para capturar Nero. Simplesmente, Nero fica com tanto medo daquele homem, Galba, que ele foge dali onde ele está. E Galba, ele procura um refúgio, Nero procura um refúgio, uma cidade pequena. E ali nessa cidade pequena, irmãos, ele se suicida. Nero morreu com a idade de 30 anos. Perdido. E Galba, irmãos, ele toma o império. Sabe, irmãos, na ressurreição, quando Paulo ressuscitar, e todos os cristãos, todos os filhos de Deus também ressuscitando, para morar na eternidade,
Paulo, ele vai estar junto com Jesus, glorificado. Nero também, irmãos, vai ressuscitar, mas perdido. Um contraste aí, irmãos. Aqui na terra, o imperador terrível, Nero, mandou matar muitos cristãos. E agora muitos cristãos estarão no céu com Jesus, salvo para a eternidade. Enquanto Nero estará perdido. Sabe, irmãos, estas narrativas aqui faz nos lembrar muito, né, do que Deus tem para nos dar. Perturbações, tragédias, transições na vida pessoal podem tornar as pessoas mais abertas à verdade espiritual e levá-las a buscar a Deus. Deus está permitindo, irmãos, algumas coisas dentro da igreja e fora. Deus está permitindo, irmãos. E os irmãos podem ter certeza que tudo que Deus faz é para o bem daqueles que amam Ele. Os problemas vão aumentar, irmãos. As dificuldades também. Porque é preciso, irmãos, que cada um de nós sejamos burilados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, irmãos, se o justo viverá pela fé. Essa fé, irmãos, capaz de suportar o cansaço, a demora e a fome. Nós não sabemos, irmão, qual de nós vamos ser testemunhas com o nosso próprio sangue, nós não sabemos. A verdade é que nós precisamos, irmãos, estar preparados. Assim como esse homem, ele lutou, irmãos, com a vida, o prêmio dele ainda está para vir. A nossa vida aqui, irmãos, é passageira. E nossa missão, irmãos, é salvar pessoas. Pessoas, irmãos, que estão lá perdidas, tentando solucionar seus problemas para a vida. E nós temos que mostrar para eles isso. Dentro de casa, irmãos, fora de casa, no trabalho, onde formos. Nós precisamos mostrar Jesus Cristo em nossa vida diária. Porque, irmãos, falar ter diplomas, sabe, ter conhecimentos bíblicos fantásticos, isso é muito bom, mas não é tudo. É a nossa vida escondida com Cristo em Deus, irmãos. É isso. A nossa vida fala mais alto do que o sermão. A minha vida fala mais alto, a sua vida fala mais alto. É por isso, irmãos, que não é uma opção que você está aqui na igreja, não é opção, é um compromisso com Deus. Eu quero servir a Deus até o fim da minha vida. Se tudo correr bem comigo, eu vou servir a Deus. Mas se tudo estiver correndo errado, eu vou continuar servindo a Deus. É isso. E ponto final. Entende? Tá bom ou não, vou servir a Deus. Porque Ele vai voltar e Ele vai me levar para o reino eterno de glória. Esse é o nosso objetivo. É isso, irmãos. Precisamos, irmãos, nascer de novo. Como diz Jesus para Nicodemo, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Nicodemo, você é mestre em Israel, mas você precisa nascer de novo. Quem sabe, irmãos, alguns de nós que precisamos nascer de novo, na verdade. Precisamos tirar o eu, irmãos, de dentro do nosso coração e ser humilde, mais humilde. Precisamos amar Jesus, amar nosso próximo, nosso semelhante. Porque Jesus falou assim, irmãos, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, fica aqui então estas mensagens de salvação, esses apelos, um pouco de história aí de Paulo, que seja um exemplo para nós, porque assim como ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, desde já a coroa está me reservada, não somente a mim, mas para todos aqueles que amaram a vinda de Cristo, e que todos nós aqui, irmãos, possamos amar verdadeiramente Jesus. Não importa o que vai vir, irmãos, o importante é você estar com Jesus Cristo. É isso. Irmãos, eu sonho que quando Jesus voltar nessas nuvens do céu, a gente vai olhar para Ele dizendo, é a nossa salvação. Não vejo a hora isso, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, estão lutando, estão sofrendo, mas também tem muitas pessoas entrando para a igreja. Em Ruanda, irmãos, mais de 90 mil pessoas aceitaram o batismo na igreja adventista, sétimo dia. Em Ruanda, irmãos, mais de 90 mil foram batizadas. Que maravilha, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está trabalhando nos corações lá fora. Tem muita gente lá fora, irmãos,
tentando ver as verdades claras, e nós temos que ir a elas para mostrar as verdades claras de Deus. Irmãos, que Deus nos dê a alegria de servir a Ele, o Espírito Santo, a nossa vida, que sejamos alegres, felizes, irmãos. Se você está triste, ore a Deus, está alegre, contagie as outras com a sua alegria. Vamos estar mais unidos, irmão, não ficando, causando divisão, mas ser mais unidos, irmãos, sabe? E esse amor, irmãos, vai fortalecer a igreja de Deus. Que Deus, então, nos abençoe, nos dê força para isso, e que daqui para frente possamos mudar nossa vida com Ele, e que Deus dê força para você e para mim continuar mostrando as verdades para outras pessoas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, amém.